Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Domingo, 4 horas da tarde, encontro entre Flamengo e Fluminense no Maracanã, valendo possivelmente o título da Taça Guanabara para o Flamengo, caso o Flamengo conquiste uma vitória, né. O Fluminense jogou recentemente, quinta-feira, em Quito, perdeu o jogo por 1-0 e já tô vendo muitos torcedores aí, e até o próprio Felipe Melo falando que o calendário entre um jogo e outro é muito apertado e possivelmente o Diniz deve colocar o time reserva do Fluminense para enfrentar o Flamengo. Time reserva misto? Não sabemos. Pode ser até o titular, né? Aí vamos ver qual preferência o Diniz vai dar. Clássico contra o Fluminense ou ganhar o título em cima da LDU, que tem aquele quesito histórico lá de quando o Fluminense perdeu a Libertadores no Maracanã. Então é um clássico super importante. O Flamengo ainda tem um desfalque de Alan e Gerson, e o Pulgar ainda segue dúvida se ele joga ou não esse clássico. Caso o Pulgar não joga, o Hugo Jesus continua sendo titular, né? Então, vambora com mais um vídeo aqui sobre o nosso Flamengo, e ainda tem uma situação sobre o Gabigol aqui no final do vídeo. Beleza? Tamo junto. Deixa o like. Deixa o like e vambora com o vídeo aí, galera. Tamo junto. Meu caralho. Eu quero saber se tem uma lupa nesse Flamengo pro jogo do próximo final de semana, seu Pedro Ivo. Sério isso aqui. Porque agora é um Flamengo que não foi muito bem nos clássicos de desempenho, né? Desempenho, campo. E vai pegar um Fluminense que é um Pedro Fluminense tá alternativo, tentando entender. misto, alguma coisa assim. O taco dele, vai lá. Quer até alterado. Eu vou antecipar a vocês o comentário do Bubu, segunda-feira. Briga! Vai lá. Não, Vai lá. Eu tô tentando São ser fatos. coerente com o que ele fala. Caso vença o Flamengo com um time alternativo do Fluminense, não vai valer de nada, porque era um time reserva. Então ainda não se testou, Sim. ainda não se provou. Você não vai nessa linha, Bubu? Lógico. Mas assim, a Esse programa é obrigação muito de vencer o Fla-Flu, se um tá com reserva e outro tá com titular, é de quem tá com titular. Quem tá invicto, só tomou um gol. Então, se o Fluminense, do Diniz, reserva, ganhar do Flamengo do Tite, você já sabe o que eu vou falar na segunda-feira. Não vem segunda. Não vem segunda? Se o Fluminense reserva ganhar do Flamengo do Tite, É? Opa, ó. Imagina! imagina, o cara Imagina. vai subir na mesa. Eu vou ser igual o Felipe Melo, vou bater na mesa e sair. Olha, então, não vai, esse vai ser meu comentário. Então segunda-feira promete, hein, Né? William? Que é o Segunda-feira é Fox uma Sports, puder promessa. colocar. Imagina. Eu Mas gostei, agora- eu gostei do GC. Performar bem. Mas agora Que é sério. isso, hein? Quem tá no GC aí? Tem uma- Performar bem. Não acho que é uma pressão. Só que eu acho que quando você Tuquinha. analisa o trabalho do Tite, tem muito da... ele ajustou, o Flamengo hoje toma menos gols. Aí vem sempre o porém. Os adversários são mais fracos. O desempenho na última partida do De La Cruz. 4-0? Não, o do 4-0. Do... 4-0. Muito bom, mas era Boa Vista. Tem sempre um porém. E ainda que seja o Fluminense alternativo, é o Fluminense, é um Fla-Flu. Ele acabou de falar quem pode jogar, é um bom time, hein? A gente lembra do que foi o Fla-Flu pós-título da Libertadores? Ressaca, tem gente que não vai para campo. Pô, o Fluminense deixou a vida ali em campo porque não queria perder e não perdeu. Então, Foi mesmo. tem uma carga ali do que é o Fla-Flu. O Fla-Flu ele nunca é um jogo a mais, um time alternativo. O Fluminense não tá querendo saber, vai olhar só para quinta-feira que vem. Não, o Fla-Flu é um Fla-Flu. E aí eu acho que tem uma questão do Flamengo de, quando você entra em campo, você está absolutamente voltado para aquele jogo. O seu adversário, por mais que tenha carga de rivalidade, ele está voltado sim para o jogo da Recopa. Você, obviamente, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado pelo tempo. Porque qual é o grande objetivo do Tite nesse primeiro semestre? Ele estar bem montado para o mês de abril. Que é quando tem a reta final ali, rescaldo de Campeonato Carioca, se o Flamengo lá estiver. Libertadores, brasileiro, aí que Libertadores o couro come. brasileiro. Aí que é o que importa. desafio é esse. Então agora não necessariamente ele precisa estar com o melhor da sua versão. Só que ele já precisa começar a mostrar uma cara, né? O Bubu fala daquele jogo do ano passado, você já começou a passar alguma coisa, você já entendeu, você já puxou, já trocou a Arrascaeta de função, o De La Cruz de função, você já entendeu que está priorizando quando tem 2 pontos abertos, você tem o Luiz Araújo, você agora vai mostrar, quando você tem um time como o Fluminense, você vai ter o De La Cruz como segundo homem, que a gente chama, não acho nem segundo volante, é o segundo homem da escalação, qual vai ser seu comportamento sem a bola, porque uma coisa é você liberar o Ayrton, liberar o De La Cruz, fazer aquela avalanche ali para o campo de ataque. Como é que vai ser esse segundo Flamengo? Eu acho que o Tite vai ter 2 times nessa temporada. O Tite contra times frágeis, o Tite contra times frágeis, que ele sabe que vai ter a bola, que ele vai ter um caminhão de jogadores depois do meio de campo, eu acho que ele teve uma boa resposta. O desenho de jogo contra o Fluminense é outro, então acho que vai ter uma ideia diferente de acertar um posicionamento sem a bola. O que a gente vai ver? Então acho que a gente está olhando para o Clássico, imaginando muito mais respostas de um trabalho do Tite
do que exatamente como o time do Diniz, que está mirando a quinta-feira, a gente já sabe como funciona, vai reagir. Eu acho que é aí que está, talvez, o atrativo do clássico. E acho que tem isso também dentro da cabeça do Tite. O Tite já disse algumas vezes que entendeu o que é clássico, o que é torcida do Flamengo, o que é Maracanã. Ele está querendo dar alguma resposta. E acho que é justo já a gente chegar em 23 de fevereiro, depois daquela transição ali do final do ano passado, você virar e falar, mostrar algo definitivo, uma vitória do Fla-Flu, carimba, não é título, não é nada. Eu acho que a Taça Guanabara, ela tem simbolismos. A do ano passado, por exemplo, quando o Diniz levanta um troféu, que ele não tinha um troféu, o Fluminense vence uma final ali praticamente. E do jeito que jogo foi. de meio de semana, o Flamengo tinha perdido para o Vasco no domingo. Eu acho que é um simbolismo. Eu acho que o Tite, essa vitória, ele não chega para ganhar a Taça Guanabara. Ele chega para resolver um Flamengo que não teve título grande nenhum ano passado, então não dá para. Mas se não ganhar a Taça Guanabara. Colocavam na conta, ganhar né? o Carioca. Títulos que o Flamengo perdeu ano passado, botava a Guanabara. Exato. E se perder agora, vai virar e falar, o Tite já não ganhou esse também. Então, eu acho que tem mais um olhar aí do Flamengo do que o Flamengo do Tite, no caso, né, vai apresentar do que exatamente essa cobrança sobre o Diniz. O Diniz, a gente está falando muito mais em fazer o jogo dele, a gente já sabe o que é, colocar a cabeça no lugar, final semana que vem, o projeto para quinta-feira, a gente está falando tudo isso. O Tite, eu acho que não. Acho que o jogo é muito mais para o Flamengo responder algumas situações que ele precisa. Não é que se não responder está tudo errado na temporada, mas é um passo a passo. A gente está querendo ver algo já mais do Flamengo também. Um jogo diferente, né? Toda vez que você joga contra o Fluminense, você tem que armar a sua equipe de forma diferente. A não ser que você esteja acostumado a fazer pressão o tempo todo, 90 minutos, sobe essa bola, perde, pressiona e tal. Com o Fluminense é um pouco difícil de você fazer isso. Se você conversar com todos os treinadores que enfrentam o Fluminense, eles mudam alguma coisa para poder tentar neutralizar as armas, os pontos fortes da equipe do Fluminense. Eu não sei se vai ser time reserva do Fluminense, eu acho que deve ter uma mescla aí de eu acho que mescla jogadores. Marcelo não joga, saiu machucado. Jogadores titulares mas aí acho que para ele já é o jogar. cara que você segura ali. Até porque eles precisam de jogos. É o terceiro jogo do Fluminense. O Ares precisa de jogo. Eles Precisa. precisam de jogos. Samuel aí pra poder Xavier entrar em ritmo. vai estar. Pode Então ser. ainda está na transição, Você não tem viajou por você tem isso. uma dúvida da real condição, e é um clássico, né? Não é que vai ser um jogo contra o A velocidade. Madureira, tranquilo para E outra, é uma... Você imagina você jogar contra o Flamengo e ganhar? Pro jogo contra a LDU? Zé. O que acontece com o vestiário? Você já esquece, já que o árbitro do pênalti. Não, ganhamos do Flamengo, vamos agora e vamos atropelar. Ainda já mais vira com esse página. olhar de que é um Fluminense alternativo, se você ganha de um Como Flamengo seria principal. o olhar alternativo? Não, o olhar alternativo é aquele que ele tem confiança, mas ele sabe que pode dar errado também. Então, mas eu acho que no caso do alternativo é aquele olhar assim meio de esgueio, assim, sabe, Zé? Mas o caso do Fluminense é um Fluminense que vai rodar o elenco. E no Flamengo, eu acho, o Pedro falou sobre a utilização do Campeonato Carioca, o Tite até naquela declaração que para muita gente, né, impactou de, né, o campeonato mais equilibrado do Ele já pediu Brasil. desculpa, ele já falou que estava errado. Mas eu acho que foi inteligente usar esses jogos que você tem uma margem de 2, 3, 4 gols para ver alternativas. E o Flamengo hoje, na mão do Tite, tem alternativas a ponto de a gente falar aqui de 2, 3 times e mudanças táticas que antigamente não eram tão observadas. E agora, só essa questão da gestão de Pedro, Gabigol, que ainda é um desafio para o Tite, né? Mas é o maior desafio do Flamengo até agora? Flamengo e Fluminense, eu acho... O jogo mais cascudo para o Flamengo até agora. Esse é o bom teste, Bom, né? é uma polêmica, né, sobre qual que é o maior clássico do Rio, se é o Fla-Flu, se é o Flamengo e Vasco. Para mim, clássico tem muito a ver com rivalidade. Para mim, Flamengo e Vasco... Você como carioca. Eu como Não, mas- carioca, não, né? mas por elenco, por momento, é que eu é sou o um campeão da carioca, América. que eu não sou... Eu até morei 4 anos na Zona Sul, mas eu conheço muito a Baixada Fluminense, a Zona Norte ali. A Isso que eu te concentração, basicamente, é de flamenguistas e vascaínos. Né? Claro que você encontra um outro tricolor, botafoguense, mas na Zona Norte do Rio. Você é um cara da Baixada. Eu até falei, eu respondi uma mensagem de Duque de Caxias, onde morava a avó da mãe dos meus filhos, né? Vista Alegre, onde mora meu ex-cunhado. Mas quem mora lá é ela, não é você. Não, mas eu frequentava. Tu foi lá no ia churrasco, passava era de lá? férias. A mãe dos meus filhos eu conheci de Bom Sucesso, que é Zona Norte. Então ali eu ficava muito ali, Teixeira de Castro. tem que respeitar Ali é meu a história. pedaço, minha Tem que quebrada. respeitar a entendeu? história Tem que dele, entender. pô. E ali, a rivalidade é Vasco e Flamengo, entendeu? pedaço. Então, mas a periferia, quebrada. você sai da Zona Sul ali, periferia, Mão Rio, Zona Norte, Baixada, Flamengo e Vasco é o clássico, entendeu? Pronto. Até pelo número, quantidade de pessoas. Então, assim, eu acho que o grande teste era o Flamengo e Vasco pela diferença que tem entre eles. Se espera, o Flamengo tem muito mais investimento, o Vasco ainda não mudou tanto em relação ao time que brigou. Não é quando o Então, adversário equilibra mais o Então, negócio? além da questão da rivalidade, Flamengo e Vasco, Flamengo e Vasco, a torcida do Vasco, ela compete com a do Flamengo, em quantidade.
A do Fla-Flu, normalmente, a do Flamengo, normalmente costuma ter uma considerável vantagem. Tem muito tricolor que não vai em Fla-Flu. Bom, não sei porquê, tal, essa história, o que é tal. Mas então, assim, eu quero dizer, o Flamengo e Vasco, a obrigação de ganhar do Flamengo era maior, porque a diferença de Flamengo e Vasco hoje é maior. Você pega nos últimos, sei lá, 15, 20 jogos, a diferença do Flamengo pro Vasco é muito grande. O Fla-Flu é mais equilibrado, tanto que o Fluminense tem levado muitas vezes vantagem. É atual bicampeão carioca. Então, se em condições normais, os dois times inteiros, completos, o Fluminense ganhar do Flamengo é normal, como diz o tricolor. Tem sido muito mais normal o Fluminense ganhar do Flamengo do que o Vasco. Então, por isso que eu acho que o Vasco era ali um primeiro grande termômetro. E Fla-Flu já tinha acontecido pro Tite, né? Ele não venceu. Como lembrou bem o Pedro, Fluminense campeão da Libertadores, de ressaca. Chegou lá, Fluminense empatou 1-1 e quase ganhou aquele jogo, tá? Né? O Tite não conseguiu vencer. E agora, se for o Fluminense reserva, aumenta o Tite não conseguiu. Não conseguiu, é verdade. Isso é fato, não é opinião minha. Ele não conseguiu vencer o Fluminense. Será que ele quer mandar algum recado pro Tite? Não, já mandou vários. Não, recado pra ele, assim, se o Fluminense mesmo for alternativo reserva, a responsabilidade aumenta pra você, Tite. Tem que ganhar o Fla-Flu. Ele perder o Fla-Flu, ainda mais com o Fluminense reserva, não é normal. O William não acredita. Sabe o que é normal? O quê? O Corinthians vencer. Isso é como uma coisa normal. Corinthians Antônio Oliveira não perde. Mas o jogo de ontem não foi normal, não. O quê? O Corinthians. Por que não foi normal? Isso é tranquilidade. Um passeio ali que deu um... Tem culpa, então. Dá pra mexer, aconteceu um problema desse aqui em São Paulo, Federação Paulista, dá tempo. Com aquela semana do São Paulo. Obrigado, hein? Obrigado. A CBF já tinha marcado a Supercopa pro dia 3 de fevereiro, ia ser um sábado, 3 de fevereiro, São Paulo e Palmeiras. Né? Já no ano passado tinha sido divulgado. E aí, quando saiu a tabela do Paulista, a Federação Paulista colocou o jogo São Paulo e Corinthians em Itaquera na véspera de São Paulo e Palmeiras. E o São Paulo se sentiu prejudicado. Muito São Paulo falou, caramba, o São Paulo vai ter que botar time em reserva contra o Palmeiras. O São Paulo e Corinthians ia ser na quarta-feira e o São Paulo e Palmeiras Supercopa no sábado. Mas aí o São Paulo, não sei se trabalhou bem nos bastidores, eu sei que domingo, por questão de televisão, mudaram do sábado pro domingo. São Paulo ganhou um dia, o jogo que seria São Paulo e Palmeiras no sábado foi pro domingo, e retardaram um dia. São Paulo e Corinthians foi na terça-feira, o dia da quebra do tabu foi numa terça-feira. Então o São Paulo conseguiu botar o time titular contra o Corinthians, porque ele ganhou 2 dias, né? Mudaram ali, eu imagino também, por conta desse acúmulo de jogos importantes. Bom, vamos falar do Flamengo agora, que tem outro lado da conversa. Mas né? essa gritaria aí que fizeram em relação à arbitragem, o Zé falou muito bem. Vai continuar insistindo nesse tema, depois falar do Flamengo, virou, esquece isso. Agora é o só para dizer que os dirigentes que querem mudar o futebol, e assim como os jogadores, eles deveriam se unir em relação ao calendário também, em relação ao que aconteceu no Fortaleza. Mas não vai acontecer não. O que você tomou aí? Não vai acontecer nunca. Você tomou alguma coisa aí? Ô, Samurai, o que você colocou na água? Coração bom. Eu tenho coração bom. Que coisa mais linda, viu? Eu sempre parei nos dirigentes vão se unir. Não, tá? Não vai? Vai nessa não, eu Os dirigentes, eu vou te fazer legal a sua ingenuidade. Eu vou te fazer uma pergunta séria. Eu sou um sonhador. Lindo. Tá bom. Edu, eu vou te fazer uma pergunta. O teu interior fica dentro. Que é mais importante que calendário e arbitragem. Os dirigentes já se uniram depois do episódio de ontem? Então, isso que eu tô lembrando. Já? Não. Se unir para calendário? Cada um puxa pro seu lado. Eu quero saber o seguinte. Vai, agora a gente ouviu lá o Felipe Melo falando do Fla-Flu. Eu quero saber o seguinte. Pedro Ivo Almeida. Eu? É. Daqui a pouco passar pro Bubu. Bubu vê o Tite ali, dá até um streamlink nele. Ele Acho que é o contrário, né? Não. Você o Tite, quando me assiste, olha dá o Tite. Pronto. Eu sou Você que tem foto. Eu quero essa faixa aí, ó. Eu quero o negócio aí, ó. Bubu. Pá, vai lá o Tite. Eu quero ver aí, ó. Eu quero ver aí no TP. Ô, meu Deus do céu. Fala de novo aí, Bubu. Fala de novo. Fala aí. Ele Fala falou de assim, novo. quando aparece o Tite, o Bubu tem um trimelique, né? Eu falei, não, ao contrário. Acho que o Tite, quando me assiste, tem um trimelique. Aí, é o TP aí. O Tite, quando me assiste, tem um Fala muito, ela ouve. Como é que é? E ele tem fontes, né? Confirmando a informação, não é isso? Não, fiquei sabendo que ele não tá dormindo. Nossa, imagina. Um cara que conhece muito bem o staff ali. Ele tá com dificuldade de achar o time porque o Bubu entrou na mente dele. Ele tá falando tudo que ele faz, ele tenta dar resposta pro Bubu. Você viu a coletiva que ele falou? Tem que ter o TP aí. Ele já deu 2 coletivas nesse ano em resposta a coisas que eu falei. Você ouviu o que ele falou? Já 2 coletivas dele, eu senti que ele tá respondendo a mim. Isso aí. E vai aí, ó. Aquela que eu falei. O fantástico mundo de Bubu. Para o site também, diversão. O E de entretenimento da ESPN, entretenimento.
Vai lá, Sérgio, é os recortes. Ele falou agora do Fantástico. estigma do gaúcho, essa fama de retranqueiro dele, ele se foi pra defendendo. você. É o fantástico mundo de Bubu. Pô, me criticam aí, novidade. demais. Wonka. Da outra vez ele concordou com as críticas. Eu errei ao falar que o Carioca é o mais forte. Wonka. Ele fez um meia-culpa depois. Willy Wonka. Eu tava me referindo Willy a 4 grandes, mas realmente Então, quem Gessi. criticou tem razão. Calma, Ele calma, agora é De pronto. alguma forma a gente chega à mente Ah, de é, todo Você momento. assiste tem Tremelique. Não, olha lá. Olha lá, Bubu. Vai, frisa Olha pra, lá, vai, olha pra lá. fazer o frame. Foto, vai. foto. Vai. Aí. É Tremelique, não Trimelique, né? Tremelique. Tremelique, né? Vai. Demorou um pouquinho, o Fica pessoal foi parado pegar um pra fazer o dicionário, print. viu Um como é que abraço, escrevia gente. Tremelique? Vamos lá, Por isso que fazer o demorou. print. Agora tá ali. O print aí. bem. Isso é lamentável, caralho. Eu quero saber. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal, né? O Flamengo se prepara aí, né? Para poder enfrentar o Fluminense nesse domingo aí, né? Às 4 horas da tarde, pelo Campeonato Carioca. A 10ª rodada da Taça Guanabara aí, né? É um clássico, um super clássico aí, né? Não sabemos se o Fluminense vem com o time titular ou o time misto, né? Lembrando que o Fluminense nessa quinta-feira jogou em Quito e perdeu para o LDU por 1-0 lá. Ficou até barato o placar. E é aquilo. Jogos muito colados um perto do outro, né? O Flamengo já aconteceu isso com o Flamengo também, né? E aquilo, não é culpa da FERJ, aqui do Rio de Janeiro, a Federação do Futebol do Rio de Janeiro, e sim, vamos dizer assim, da Conmebol. Porque a Conmebol, o calendário da FERJ foi divulgado em dezembro, e da Conmebol, né, que é da Recopa aí, foi divulgado em janeiro. Então, acaba tendo conflito de datas, e o Fluminense vai ter que jogar um jogo importante, que é um clássico diante do Flamengo aí, nesse aperto de calendário aí. O Flamengo já aconteceu várias vezes com o Flamengo, e depois vem o Felipe Melo ainda reclamar. Acho que é fácil reclamar, né? É fácil, o cara é explosivo, então tudo bem, né? Obrigação do Flamengo ganhar esse jogo? É obrigação? Clássico é clássico, mesmo o time vindo com um time misto ou um time reserva. Obviamente, né, que o Flamengo vai com o time titular, vai com força máxima aí, né? O Gerson ainda continua de desfalque, o Pulgar ainda é dúvida sobre a situação e o Alan ainda continua suspenso por causa da dengue. Então, possivelmente, o Igor Jesus, se o Pulgar não se recuperou totalmente, possivelmente o Igor Jesus deve continuar como titular. Então é aquilo, o Flamengo sim, é a obrigação do Flamengo ganhar e conseguir performar bem. Caso o Fluminense bota um time misto, ou reserva completamente. É obrigação, mas é obrigação do Flamengo, mesmo o Fluminense jogando com o time titular, é obrigação do Flamengo também ganhar o jogo, né? Para dar aquela tranquilidade. E é um teste muito bom, assim, para o Flamengo jogar contra o Fluminense, que é uma pedra no sapato do Flamengo alguns jogos atrás, né? Uns 5, 6, 7 jogos atrás. Desde o ano passado, o Fluminense vem sendo, sim, uma pedra no sapato do Flamengo. E isso, só olhar os números que tá comprovado, né? Então, é isso aí. Ainda não tem a provável escalação, ainda não foi divulgada, né? Ou vazada por alguém. A provável escalação do Flamengo. Assim que for divulgada, a gente solta um vídeo aqui no canal ou na aba comunidade também, beleza? Também teve essa situação aqui, né? Que após a vitória do Flamengo por 4-0 em cima do Boa Vista, né? O Tite, ele deu uma bronca feia em cima do Gabigol, né? Por aquele comportamento durante o pênalti, né? Que ele pediu pra bater, falou com o Tite, falou com a Arrascaeta se podia bater. Então o Tite, durante a pré-eleição, pós-jogo no vestiário, deu uma bronca feia no Gabigol e disse que ele não é maior que o clube, né? E nada gira em torno do Gabigol, né? Então é uma bronca que acabou pegando o Gabigol ali de uma maneira que acho que poucos jogadores dentro do elenco ali do vestiário, poucos jogadores, né? Ou quase todos ficaram surpresos com a bronca que o Gabigol levou em público ali. E é aquilo, acho que o Tite fez certo sim, dar um esporro ali e falar que o Flamengo não gira em torno dele, né? Que o Flamengo é maior que qualquer jogador. Acho que o Tite fez muito bem em dar essa bronca aí e abaixar um pouco a bola do Gabigol ali. Beleza? Então é isso aí e tamo junto aí.